Bom dia, bom dia então a todos e a todas ao nosso Café com Terapia de número 157. Eu tinha colocado 156, mas não, já é o número 157. Que maravilha, né? Que coisa boa ter vocês aqui nessa manhã de sexta-feira, dia de perguntas e respostas. Perguntas à consteladora? Faça perguntas, a gente tem uma hora inteira aqui para poder debater e responder as perguntas de vocês, que pode ser de qualquer tema, não necessariamente este voltado para o de hoje. Que é como não me chegaram perguntas, e eu resolvi então trazer esse assunto que é do abandono, porque eu costumo receber e atender muitas pessoas que têm este sentimento enraizado muito forte no seu ser, no seu inconsciente, que pode ser uma crença limitante, e não que ele não exista, ele existe sim, o sentimento de abandono ele existe sim. No entanto, o que será que tem por detrás desse sentimento que tranca a nossa vida, desse sentimento que nos dói, e muitas vezes, quando muito alimentado esse sentimento, ele traz doenças muito sérias. Então, muito bom dia, Rô, Cláudia, que já estão aqui a 1 minuto e 47 segundos do Café com Terapia. Uma boa sessão para todo mundo. Hoje eu vou fazer um experimento com a minha gata, que já está ali atrás, né? Minha não, os animais não são nossos. Nós somos os cuidadores e as cuidadoras deles. E hoje eu resolvi botar um caneco para ela e um caneco para mim. Já que ela adora beber a minha água, olha lá a carinha dela. Eu já deixei o dela ali do lado. Vamos ver se ela vai entender o recado. Bom dia, então, pessoas queridas. Vamos lá enviar os aviãozinhos. Eu já enviei bastante, eu aprendi agora a enviar os aviãozinhos antes de começar a sessão de terapia, a live sobre o tema, né? Que é o tema do Café com Terapia, que é o abandono hoje. Isso, vamos enviar os aviões, vamos enviar os corações para o Instagram e o YouTube entenderem que é um assunto de relevância. Tá bom, então? Gratidão pela presença. Bom dia, minha irmã Norma Tuori. Bom dia, Cris, que entrou agora também. Então, vamos lá. Minha irmã querida. Tô com saudade de você, hein? A gente não se viu essa semana. Vamos lá, então. É sobre o abandono, né? Abandono é um sentimento que nos persegue desde a infância. Então, se a gente, até porque a criança, ela cria na sua mente, cria no seu inconsciente situações de abandono e quando não bem tratados, nós carregamos por toda a vida até chegar na vida adulta. Então, esse sentimento do abandono, ele é um sentimento que, quando muito valorizado, ele pode nos trazer doenças muito sérias, inclusive a depressão. Então, nós temos que ter uma atenção muito grande, um carinho, um respeito muito grande por este sentimento, né? Então, vamos lá para as minhas anotações. Eu fiz a propaganda no post assim: você tem a sensação de sentir-se sozinha ou sozinho? Acreditando que precisa ser cuidado ou cuidada por alguém? Você tem essa sensação? De vez em quando essa sensação permeia os seus pensamentos? Você se relaciona através do pensamento que pode perder a outra pessoa a qualquer momento da sua vida? Esses pensamentos permeiam aí o seu dia a dia? São várias situações, né? Que a gente é pego ou que a gente é pega
dentro do assunto do abandono. Ou então que o seu pai ou a sua mãe não lhe deram a atenção de fato que você realmente precisava. Também é outro sentimento, que a gente pode crescer e passar por toda a trajetória da nossa vida até a idade adulta com esse sentimento, com essa crença de que podia ter recebido uma atenção melhor, mas não recebeu. E isso existe. Isso é muito comum nos atendimentos que eu faço, e isso foi comum na minha vida também. Sim, né, Rô? Você tem esse sentimento. Oi, Bernadette, bom dia. Então, você pode estar na memória infantil ou em algum sentimento de abandono, sabe? Aquela memória da infância que aí a gente fica presa ou preso nesta memória da infância e não consegue se libertar dele ou dela. E mais, a gente pode até acreditar que todos também estão tendo o mesmo sentimento que o nosso, de abandono. E aí a gente quer lá abrir as nossas asas e querer proteger aquela pessoa ou aquela situação para que essa pessoa não tenha o mesmo sentimento que o nosso de abandono. Que, na verdade, esse sentimento está lá na infância. E se está lá na infância, é porque nós nos aliamos, nós ficamos em lealdade aos sentimentos de abandono de todo o nosso sistema familiar. E que não é pequeno. Esses sentimentos de abandono do sistema familiar, ele é gigantesco. Eu já vou falar disso um pouquinho mais aqui embaixo. Então eu coloco assim, e aí em lealdade ao amor cego pelo sistema, porque nós procuramos a mesma sensação desses antepassados. E às vezes não tão antepassados, né, da nossa mãe e do nosso pai, que também estão aliados a memórias dos antepassados deles, que são os nossos. E aí nós nos alinhamos a esse sentimento, nós nos colocamos no mesmo lugar para nos sentirmos pertencendo à família. Porque se é uma família que carrega esse sentimento do abandono há muitas décadas, há muitos séculos, nós, para nos sentirmos pertencentes a essa família, por um amor cego, a gente tende a ter esse sentimento também de abandono. Ou o sentimento de abandono por uma amiga, um amigo, um companheiro ou uma companheira, né? Irmãos, irmãs, e aí esse sentimento de abandono, ele, se a gente não cuidar, ele fica cristalizado no nosso inconsciente, cristalizado em nosso ser. Muitas vezes nosso pai e mãe estavam até ali, presentes com a gente, né? Dentro de casa, a mãe cuidando dos afazeres, cuidando da comida, cuidando da roupa, e a gente ali, em volta dela ou em volta dele. Mas acontece que a tua criança, a minha criança, a nossa criança queria mais. Queria bem mais do que apenas a pessoa presente. A nossa criança queria a disponibilidade energética necessária numa relação de pai, mãe e filhos. E mesmo que fosse, mesmo que seja, né? Você que está me ouvindo agora, se você é mãe recente, ou tia recente, ou avó recente, que essa atenção seja 1 hora no dia, mas que ela seja inteira, sabe? É tão comum, né? Eu até comentei aqui num café, eu fui num shopping em que a minha irmã tem um ateliê lá, que é o Pier 21 aqui em Brasília. E o meu sobrinho neto me chamou para ir com ele num lugar de jogos, né? E eu fui. E eu, sempre observadora, né? Eu observei 2 homens, um com uma idade mais avançada, que parecia ser o avô da criança, e um outro com uma idade bem mais jovem, que parecia ser o pai da criança, de uma das crianças que estavam numa piscina de bolinhas. E o que é que esses homens faziam?
grudados no seu celular, olhando todas as mensagens e a criança mergulhada em companhia das bolinhas de plástico. Então, se a gente consegue, se a gente se dispôs a ser pai ou mãe, ou avó ou avô, ou tio ou tia, mas principalmente o pai e a mãe, essas são as figuras principais desta criança, nós então, nem que seja por 1 hora, a gente precisa dedicar essa 1 hora para essa criança. E é claro que a gente tem nossos afazeres domésticos, profissionais, que sejam, mas essa 1 hora é dessa criança inteira. E essa criança, ela vai conseguir estar satisfeita com essa dedicação dessa 1 hora. E isso vai ficar na alma dessa criança. Então, nós, adultos hoje, crescemos com uma indisponibilidade energética da nossa mãe e do nosso pai. Por vários motivos. E nós não estamos aqui, não podemos colocar o dedo na carinha deles. Você não me deu atenção quando eu realmente precisava. Passou. A pessoa adulta que fica fazendo birra por essa atenção é porque ela ainda está presa na sua criança abandonada. E aí a gente está aí. Uma gama enorme de terapias para poder ajudar a olhar para essa criança. Inclusive, eu estou oferecendo agora um pacote de 3 sessões em que a primeira sessão a gente só olha para a criança. O intervalo de 1 semana, a segunda sessão para a pessoa adolescente. O intervalo de 1 semana, a terceira sessão, então, para a pessoa adulta. Tem sido ótimo esse trabalho, essa terapia que eu tenho atendido, além das constelações familiares. Propaganda minha aqui agora, né? Claro. Então, continuando, que na visão sistêmica, compreendemos que muitas vezes nos conectamos às memórias do abandono existente em nosso sistema familiar. E aí, criamos uma persona. Sabe o que é uma persona? Uma personagem. Né? Personagem no teatro vem da origem da palavra, o personagem no teatro vem como origem a palavra persona. E a persona, que também vem a personalidade, é o que nós construímos para poder nos relacionarmos, para podermos viver em sociedade. Então, nós nos apegamos, nós criamos uma persona com o invólucro, da dor do abandono, que não conseguimos nos liberar para um relacionamento tranquilo, sereno, porque nós sempre estaremos depositando na outra pessoa a expectativa que ela não me abandonaria. Então, gente, isso é tão comum nos meus atendimentos, sabe? Porque a gente traz essas dores da infância, traz essas dores do passado. Um gole aqui da minha água. E como essas dores estão cristalizadas em nós, cristalizadas em nosso inconsciente, a gente inconscientemente cria essa persona do abandono e parece, sabe assim, o cachorrinho abandonado. O cachorrinho que tem essa carinha de abandonado, né? Pedindo a nossa atenção, pedindo o nosso carinho. E aí a gente não está disponível energeticamente para atrair um relacionamento que não tenha essas características. E aí quando a gente encontra com um relacionamento, encontra com a pessoa, uau, que legal, seja de amizade, seja de trabalho, seja de relacionamento afetivo, quando a gente vai com essa máscara, com essa persona da carência afetiva, essa outra pessoa, ó, vira as costas e vai embora. Porque ela não dá conta de atender às nossas expectativas de abandono que ficaram lá na infância. Mas prestem atenção, ficaram na infância. Não tem que continuar na vida adulta. E se continua, é para ser tratado.
Isso não é normal, isso não é bom, isso não é saudável. Mas por detrás de cada sentimento de abandono existe um porquê. E é isso que as terapias nos ajudam a olhar, a detectar onde é que está. Por que eu tenho esse sentimento tão forte do abandono? Vamos olhar para isso. É a famosa frase dos terapeutas, psicólogos, psicanalistas, psiquiatras. Vamos olhar para isso, sim, vamos olhar para isso. Vamos dar o valor que ele merece, porém, num novo olhar. Porque se mantiver aquele olhar do abandono, das dores, do minha mãe não me deu a atenção que eu queria, meu pai não me deu a atenção que eu precisava, e eu já sou adulta, pode ter certeza, vai trazer doença. Doenças psíquicas que vão ser transferidas para o corpo. E aí as dores no nosso corpo, coluna, joelho, coração, pulmão, alergia, tá tudo relacionado a essas memórias lá da infância. Tá bom? E aí eu coloco aqui mais também o seguinte, que em nossa memória familiar existem muitos e muitos registros de abandonos, né? Se a gente consegue acessar até a nossa 7ª geração, essa memória, né? 7ª geração está bem lá atrás, é muita gente, né? Então nós vamos estar conectando com memórias do tipo pessoas que tiveram que deixar as suas pátrias. Nesse país colonizadíssimo que nós temos, quantas pessoas tiveram que deixar a sua pátria, o seu país, por várias razões, ou por guerra, ou porque estavam sendo perseguidos, que foi o caso dos judeus, né? Ou porque o seu país realmente não estava bem economicamente e você se viu e essa família se viu na necessidade de ir embora. Isso é um sentimento de abandono. Isso é um abandono. Nós temos também mães e mulheres que perderam seus maridos ou seus filhos para a guerra. Olha que sentimento de abandono forte é esse. E a quantidade de mulheres que vestiram os seus maridos com farda sem saber se eles iriam voltar. E na maioria dos casos não voltaram. Então esse é um sentimento que a gente acessa e que traz. E que se a gente não cuida vai ficar com ele até partir. Sendo que a gente está tendo a oportunidade e o privilégio de estar vivos e vivas para poder ressignificar essas dores do passado. Não que elas não tenham importância, pelo contrário. Pelo contrário, elas têm muita importância. Por isso a gente precisa ressignificar. E ainda pessoas que morreram nos navios, na vinda, né? Nessas viagens. Ou que perderam seus entes lá nos navios. Quantas mortes nesses navios, nessas viagens muito longas, em navios que não tinham um motor, né? O motor como tem hoje, que eram alimentados por carvão e etc. E quantas pestes e quantas doenças nesses navios, e as pessoas morreram. Olha percebe a memória de abandono que a gente traz, que tem atrás da gente com os nossos ancestrais. É muita coisa. É muita coisa. Também, que mais que eu anotei? Ah, sim, filhos também e filhas que precisaram ser deixados em internatos por várias razões que esse pai ou essa mãe tiveram. Então, esses que foram deixados em internatos, eles não foram abandonados ou abandonadas. Não foram largados no meio da rua, simplesmente. Não, eles foram deixados num internato. Ou eles foram deixados com a avó ou o avô, mas não foram abandonados, mas foram deixados lá. Mas o que a criança registrou? A criança registrou o abandono.
Mesmo que não tenha sido a intenção do pai ou da mãe, mesmo que a intenção do pai ou da mãe tenha sido a melhor para que esta criança não sofresse de fato os maus tratos na rua, preferiu deixar num internato ou preferiu deixar num orfanato. Porque o internato, até o pai e a mãe, essa pessoa consegue voltar para o seio familiar nos finais de semana, né? Assim que fosse. Começou a esquentar aqui o campo, ó. Que fosse assim, né? Eles conseguiam ir voltar para a família. Mas o orfanato não. O orfanato não via nunca mais a mãe ou não via nunca mais o pai. Mesmo assim foi deixado em orfanato, não foi deixado na rua. Então, nós temos N situações de abandono dos nossos ancestrais que a gente pode, sim, estar em lealdade a esse sentimento. Então, aproveitando aqui a entrada da querida Fábio Gai Pereira, a amiga e terapeuta, que tem a trajetória da meditação há muito mais tempo, com muito mais persistência do que eu, a gente pode voltar a dizer das chaves que vão nos auxiliar a entrar em contato com essa criança ferida e abandonada, entre aspas, na nossa crença, através da meditação, através do autoconhecimento. Não é? E tudo precisa ser incluído dentro de nós, para que possamos lidar melhor com o sentimento de abandono que deixou marcas profundas em nosso sistema familiar. Então, a gente precisa incluir. Lembra, a constelação familiar, que é a linha de terapia que eu trabalho, não olha para a exclusão, ao contrário. Ela olha para a inclusão de tudo, até do abandono, até do sentimento do abandono. Porque esse sentimento do abandono é um ente dentro de nós. É um ente, ele se torna um ente. E como assim nós vamos expulsá-lo completamente? Não, vamos acolher o abandono. Vamos olhar para o abandono como um ente e ressignificá-lo. Ressignificá-lo para que tudo dentro de nós possa ser ressignificado também. Inclusive a raiva, né? Porque por detrás do sentimento de abandono existe o sentimento da raiva. Por que você me abandonou? Existe esse sentimento. E esse sentimento da raiva, ele pode trazer e ele traz doenças. O sentimento da raiva traz doenças. Então, olhar para o abandono como um ente que existe em nós. E todo mundo tem. Porque todo mundo já se sentiu abandonado ou abandonada. Mas olhar para esse ente, abandono, e ressignificá-lo. Ele vai ganhar nova carinha. Vai ganhar lacinhos de fita. Vai ganhar bochechinha cor-de-rosa. E vai parar de ser um sentimento amedrontador. E sim um sentimento que teve que fazer parte do nosso destino. Tá bom? Olha, falei no tempo certinho hoje, porque eu não parei para ler os comentários, né? 23 minutos e 47, 48 segundos, 49, 50 segundos de live no ar e com vocês presentes. Muita gratidão pela presença de todas. Eu acho que hoje não tem meninos aqui, né? E agora eu vou ler os comentários. Antes, um gole da água desse caneco lindo que a Fábio Gai me deu quando eu saía de Porto Alegre. Um brinde. Então, vamos lá aos comentários. Começando aqui da Fábio, né? A roda dos enjeitados, né, Carlinha? A roda dos enjeitados. A gente vai se vinculando a pessoas que têm esse sentimento também, né? E aí vai todo mundo junto para o mesmo lugar, ficando preso nesse sentimento do abandono, preso nesse sentimento do enjeitado, como diz a Fábio, ou do rejeitado, a rejeição. E todos nós
precisamos nos sentir pertencentes. Tá bom? Vamos ver aqui, a Rô tem um comentário grande aqui atrás. Eu vou puxar aqui para ler o comentário da Rô. Vamos lá. É por isso essa minha dificuldade de ficar longe de casa. Rô, pode ser. Porque você traz contigo o sentimento do abandono, né? Porque no teu destino você tem uma mãe que morreu muito cedo, quando você ainda tinha 15 anos, era a irmã mais velha. Então, pode ser esse, é um dos fatores que faz você ter essa dificuldade de ficar longe de casa. Porque o teu sentimento de abandono pode estar sendo projetado para todos os seus irmãos que ainda moram perto de você, né? Você não quer que eles tenham esse sentimento que você tem. Então, você quer ficar ali, grudada neles. Tenham eles barba na cara ou não, e você quer ficar ali. É um sentimento esse que você, de certo, está valorizando. Então, vamos olhar para isso. Gratidão, minha querida, pelo comentário. Sim, da sua família, né? Isso. Pessoas amadas, pessoas queridas, hoje é dia, então, de tirar dúvidas. Não tem nenhuma pergunta para fazer aqui para a terapeuta, para a consteladora familiar. Escrevam suas perguntas, aproveitem que sexta-feira é o dia delas. Tragam as perguntas, que pode ser de qualquer assunto. O tema não tem que necessariamente estar voltado para o abandono. Se bem que o abandono dá pano para manga, né, pessoas? Dá muito pano para manga esse tema do abandono. Enquanto vocês escrevem, eu vou então falar sobre amanhã, que é sábado, que é o dia da meditação, Libélula Meditação, às 8 horas da manhã. O post será colocado mais tarde. A querida que fez a live com a gente na terça-feira à noite, a Natália, disse que neste dia e horário ela está em atendimento com crianças e jovens, parece que é no mesmo horário, às 8 horas da manhã. Então, essa convidada não poderá fazer conosco a meditação. Então, eu farei sem convidados, mas eu sei que eu não estarei sozinha. Vocês estarão lá comigo às 8 horas da manhã, vibrando numa energia de melhor vibração, né? Vibrando numa energia melhor, para a gente conseguir terminar a semana mais revigorados e revigoradas, e para a gente começar a semana, a última semana, na verdade, vai ser o primeiro sábado, né? O primeiro sábado de maio. Não. Será o último sábado do mês de abril. Então eu aguardo vocês. E se você ainda não me segue no YouTube, vai lá. Clica na minha bio, que tem lugar lá para você clicar e fazer parte de um dos grupos que eu faço, tá bom? Que eu ofereço, né? Que é o grupo do WhatsApp, o grupo do Telegram e também no YouTube. Ou se você quiser falar particularmente comigo, clica lá no WhatsApp também. Estou abrindo a agenda nessa semana que vem. Essa semana agora a agenda fecha e estou abrindo a agenda para a semana que vem. Sintam-se à vontade para vir falar comigo sobre o que quiser. Tá bom, então? Um beijo gigante no coração de todas e de todos. Compartilhem com mais pessoas essa live, porque muito mais pessoas precisam também refletir sobre esse tal de abandono que acredita ter. Ok? Um beijo grande e até amanhã, às 8 horas da manhã, numa boa meditação.